Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal da Utopia App. Muito prazer, eu me chamo Luíse Sen, eu atuo no time da Utopia. É um prazer tê-lo você aqui para estar junto com a gente numa série muito linda que hoje é o 20º episódio, que é 20 minutos para mudar o mundo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Natália Manso, da Jornada Regenerativa. É uma alegria estar aqui e a gente aguarda a Natália chegar para estar junto conosco. E você sabe o que é movimento regenerativo, regeneração planetária? Pois bem, esse é aonde a Utopia atua. São todas aquelas práticas cotidianas do dia a dia de grupos, pessoas que promovem o bem do planeta, que cuidam da nossa mãe terra. Pois é, isso a gente pode promover em cada gesto diário, não é? E isso a gente vai aprender hoje com a Natália Manso, da Jornada Regenerativa. Vamos aguardar alguns instantes para ela entrar. Acho que ela está entrando. Já aceitei o convite. Olá! Bem-vinda, Olá, tudo Natália. bem? Obrigada pelo convite. Tudo ótimo. Uma alegria estar com você aqui. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, qual é a tua história, como é que você chegou a atuar no movimento regenerativo até chegar à jornada regenerativa. Bem sucinto, porque a gente só tem 20 minutos, mas com certeza vai inspirar muita gente. Bom, acho que falar da minha história realmente é bem assim longo, porque é um caminho de vários caminhos, na verdade. Mas tem já uns bons anos que eu venho estudando sustentabilidade. Eu atuo já também há alguns anos como facilitadora de processos de aprendizagem. Por um tempo também trabalhei muito com grupos e processos colaborativos. E eu fui entendendo, quanto mais eu adentrava nesse universo da sustentabilidade, quando eu fui também me envolvendo de uma forma muito pessoal, muito íntima, né? Eu comecei a querer, de alguma forma, né, contribuir assim, para essa transformação. Então, veio para mim através de processos de autoconhecimento mesmo, assim, individuais, né? Isso foi também se incorporando no meu trabalho e eu fui começando cada vez mais a investigar essa relação do ser humano com a natureza, a trazer para os meus trabalhos, né, seja através de vivências ou de experiências, essa relação mais íntima com o mundo natural, com nós mesmos, né? Então isso começou muito a partir de uma investigação minha, assim, com o meu corpo, com a minha alimentação diários. Então isso começou de uma forma pessoal, individual, e foi cada vez mais adentrando a minha prática, né? Bom, e aí já tem um tempo que eu tenho também aprofundado, né, esse estudo da ecologia profunda, o estudo e a prática. E a regeneração entrou também, né, como um caminho natural, digamos, desse processo, muito através dessa mudança de um olhar, de uma visão de mundo, de uma forma de se conhecer, se compreender nesse mundo vivo e, ao mesmo tempo, como que eu comecei a atuar de uma forma diferente, como eu podia estimular as pessoas também, né, a ressignificarem essa relação com a natureza, né, e consigo, claro. E aí, enfim, acho que é um pouco isso de uma forma bem resumida. Sim, é sempre um processo, é muito lindo. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é que você percebe, vê, enxerga o cenário atual planetário, como é que a tua jornada, a tua busca, você percebe que pode estar contribuindo para o movimento regenerativo? Bom, é bem complexo, né, falar do momento que a gente está vivendo no nível planetário, coletivo, mas eu acredito, né, isso
assim, o Capra, né, o Fritjof Capra, ele fala isso, que a gente vive uma crise de percepção. E eu acredito totalmente nisso, assim, eu acho que a base de todas essas crises sistêmicas que a gente vive, né, seja econômica, ecológica, social, política, ela tem como base, digamos, não só essa crise de percepção, que ele fala que é essa forma como a gente enxerga o mundo, né, mas também a forma como a gente foi se relacionando com o mundo à nossa volta, né, nós com nós mesmos, nós com os outros, e a gente também com o ambiente externo, né, com o mundo natural. Tem vários autores também que falam desse senso de fragmentação, né? A gente vive uma história da separação, a gente foi ao longo da nossa história, da história da humanidade, a gente foi... e aí, bom, né, se a gente fosse adentrar nisso ia demorar muito, mas a gente foi se distanciando do mundo natural, a gente foi se percebendo alheio, né, à natureza, como se o homem, como se o ser humano fosse algo e a natureza fosse algo lá fora que é distante, diferente de nós mesmos, né? Então, a partir dessa fragmentação, desse senso de separação, de não pertencimento, isso, claro, foi gerando todo tipo de fragmentação também interna, né? Então, a gente vê como as pessoas, muita gente, né, vem se sentindo desconectado, né, de si próprio, como sente, sei lá, vazios existenciais, depressão, todo tipo de sintoma que a gente vê que revela essa desconexão consigo, né? E claro que isso se revela também na própria desconexão que a gente tem uns com os outros, né? Então, até esses discursos, né, de ódio, todo tipo de guerra, isso demonstra como a gente acha que a gente está separado das outras pessoas, né? Sempre tem um outro lá fora que é diferente de mim. E isso, na verdade, é que foi construindo essa visão de mundo, essa narrativa construída que propiciou, né, todos esses tipos de crise. Então, além disso, eu acho que a gente precisa se reconectar nesse nível mais profundo, a gente precisa refletir de onde parte esse pensamento, essa base de pensamento que constrói esse mundo que a gente cria sentido, né? Então, acho que além de uma crise de percepção, a gente vive uma grande crise de sentido. Como é que a gente dá sentido a tudo isso que está acontecendo num nível macro e coletivo, né? Ainda mais com tanta informação que a gente recebe o tempo inteiro, o que de fato a gente está parando para ter até um pensamento crítico, né? De, será que a forma como eu estou enxergando, como eu estou recebendo todas essas informações, isso está construindo um mundo que eu quero ver, né? Ou de fato a gente só está reproduzindo um pensamento que a gente não sabe nem de onde vem, né? Então, para mim, e as minhas buscas pessoais estão nesse lugar, que é de olhar para essa visão de mundo, né? E começar a construir essa visão de mundo ecológica, né? E como que a gente traz esse senso de que vivemos, somos parte de um mundo vivo, né? Somos organismos, comunidades aqui no corpo, vivas, né? E como a gente incorpora essa visão para a gente ressignificar não só o senso de pertencimento coletivo, mas a forma como a gente se enxerga e se coloca no mundo, né? E eu acho que essa relação intrínseca com a natureza que a gente precisa resgatar, né? E reconectar, que é algo que a ecologia profunda traz. Agora eu tenho também me aprofundado na ecopsicologia, então como essa compreensão de que a psique do homem, do ser humano, desculpa, está totalmente interconectada, né, com o inconsciente ecológico, com o mundo natural. Não tem como a gente pensar uma existência na Terra, né, que é um organismo vivo por si só, não tem como a gente pensar a nossa sobrevivência, o ser humano como humanidade, se a gente não traz isso, não incorpora isso, né? Então, as minhas buscas têm sido muito nesse nível interno, né, de autopercepção, de autodesenvolvimento. Meu trabalho também está muito focado nisso, porque eu acredito que através da nossa transformação, né, da minha transformação interna, isso também se reverbera, né, no todo. Eu acho que é como se fosse uma lemniscata, né, que é aquele símbolo do infinito. Sim. A partir do momento que eu me transformo, eu enxergo o mundo de uma forma diferente. E esse mundo se apresenta para mim de outra forma.
E aí eu me relaciono com ele de uma outra maneira, porque eu já me enxergo diferente, o mundo para mim se revela diferente. Então Sim. né, eu acho que é um movimento assim. Sim, Então, não, e é bonito e é interessante porque você coloca um ponto que para algumas pessoas que às vezes estão chegando, conhecendo um pouquinho do movimento regenerativo e acham que é só o planeta, só o concreto, é só o elemento da natureza. E aí continua ainda naquele local se desconectando, né? Mas não, é um passo além, é você perceber que você também é energia, você está em tudo e em todos, você tem essa conexão com a natureza. E esse movimento que você faz interno, você está se reconectando consigo mesmo, e isso vai potencializar essa energia na natureza. Então você também vai ser um protagonista da regeneração, né? Bem bacana. exato. Acho que isso que você falou também traz um lugar que não é só eu me autodesenvolver e só, e basta, né? Eu acho que é como que a partir desse autodesenvolvimento, dessa autopercepção, da autoconsciência, eu me engajo no mundo a partir de um outro lugar interno. Então, eu acho que a regeneração, ela traz para a gente esse convite. Como é que é a minha participação no mundo? Né? De que forma que a partir dessa outra visão, que para mim é uma mudança de lente, uma mudança de olhar, como é que eu começo a pensar como é que eu estou agindo no mundo? Eu estou contribuindo para quê? Né? Então, é uma outra qualidade interna que revela, que manifesta um outro tipo de ação. Né? Então, eu acho que só o autodesenvolvimento, o autoconhecimento por si só, ele não basta para a transformação que a gente precisa. Né? A gente precisa de uma ação Com engajada no mundo. Com certeza, é um movimento, né, que a gente fala tanto das conexões, cocriações, né? Assim como natureza, tudo interligado, e a gente é um elemento, a gente está interligado com ela. Mas acredito que muita gente está curiosa, como eu, para saber como é que surgiu esse despertar para a jornada regenerativa, em que contexto surgiu. Conta para gente, Nath. Então, a jornada regenerativa começou ano passado, bem no início, na verdade, né, da pandemia. Então, começou já como uma jornada online, e ela tem como base o trabalho que reconecta, que é uma metodologia criada pela vista americana, a Joanna Macy, e surgiu justamente de uma motivação interna, né, minha e da minha parceira, né, na verdade ela até começou com a Juliana do IDR também, depois ela acabou não fazendo mais parte, mas sou eu junto com uma outra parceira hoje, e surgiu dessa motivação interna muito genuína de querer oferecer um espaço para as pessoas poderem, não só, no momento que ela surgiu, a gente veio com uma motivação muito de que precisamos olhar para essas dores, né? Para tudo que a gente está vivendo de crise, que espaço que a gente está tendo para falar sobre isso e para sentir tudo isso que a gente está sentindo, né? Num nível coletivo, assim, de dores, enfim, de perturbações mesmo, assim, porque isso faz parte, né? Então, veio a partir dessa motivação e depois a gente foi construindo essa jornada, trazendo cada vez mais o paradigma regenerativo, que é algo que eu e a Nara, né, que faz comigo a jornada, a gente acredita e a gente acha que é a partir daí que a gente exatamente consegue, né, realizar as transformações no mundo. E o trabalho que reconecta, ele é muito bonito, assim, porque ele tem a metodologia, né, ela tem 4 etapas, que começa com a gratidão, depois é honrar a dor pelo mundo, ver com novos olhos e seguir adiante. Né? Então, antes da gente honrar a dor, é um momento, uma etapa essencial do trabalho, e que eu acho que é algo que eu acredito muito que a gente precisa viver em coletivo também, que é algo que a gente não faz, que é inclusive viver o luto por todas as perdas que a gente tem vivido, né, no nível coletivo, seja por todos os seres, né, e por todas as perdas, inclusive ecossistêmicas que a gente tem vivido. Então, e antes disso a gente faz essa conexão com a gratidão, né, para a gente criar esse solo e essa base, para a gente também poder sentir e abrir o coração para o que vier, né, porque a gente está, por tudo que está reverberando assim em nós e a gente poder viver isso coletivamente. E o ver com novos olhos é a gente justamente começar a incorporar essa visão sistêmica da vida, né? A gente vê a vida, vê o mundo com novas lentes.
Então, toda essa sabedoria, né, dos sistemas vivos, da complexidade, vem à tona, né? Então, a gente traz muito essas referências também ao longo da jornada. E seguir adiante, que é qual é esse próximo passo, né? Como é que a gente agora começa a atuar no mundo a partir desse novo olhar, dessa nova percepção, desse novo senso de participação e de pertencimento, né? Então, sim, a gente tem incorporado, né, essas práticas regenerativas ao longo da jornada e tem sido muito rico, muito lindo, assim, tudo que tem surgido a partir daí. Gratidão pelo esse lindo trabalho. Agora a gente está, infelizmente, chegando no finalzinho da nossa live e queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com a Utopia. Como é que você vê a proposta da Utopia como uma expressão, uma ativação da regeneração planetária? Como é que ela pode colaborar para esse movimento, potencializar a regeneração? Bom, eu acho um movimento incrível, super necessário. Eu super acredito que a gente precisa se conectar, né? Não só uns com os outros, mas como comunidade, né? Como coletivo. E acho que quando a gente começa a olhar e ver que as transformações, por menores que sejam, são super possíveis, né, de serem feitas e que já tem tanta gente fazendo, eu acho que isso traz um poder de realização, de participação, de engajamento enorme, né? Então, eu acho que a gente estava falando de visão de mundo e de narrativa, né? Se a gente percebe o que chega até nós de notícia, de como a gente constrói, né, a nossa percepção de realidade a partir de tudo que chega até nós, seja de, sei lá, de filme, de narrativas mesmo que a gente está vivendo e tá, um colapso, mas se a gente só olha para isso, a gente perde um pouco, digamos, da esperança, né, e da motivação de que sim, somos capazes de promover algum tipo de mudança que seja, né? E aí quando a gente começa a focar, né, o nosso olhar, a nossa lente para a transformação, para aquilo que é possível e viável de ser feito, por mais que a gente não tenha certeza do resultado, eu acho que isso é essencial, a gente se conectar com pessoas e movimentos que já estão criando a regeneração, né? E na verdade, esse movimento já está rolando há muito tempo, né, no nível global, só que ele não é televisionado, né? Só que a gente não tem ainda, o foco ainda não está nesses movimentos. Então, acho que a revolução e a transformação, ela já está acontecendo, ela está silenciosa, mas está cada vez mais borbulhante, né? Quando a gente começa a enxergar, a gente vê cada vez mais. Então, acho que esse tipo de iniciativa da Utopia é maravilhosa, inclusive para poder, né, engajar as pessoas no dia a dia, a gente cada vez mais beber dessa fonte, né, de um ativismo real e diário. É isso aí, gratidão. Exatamente. A Utopia, né, a proposta é de unir todos os regeneradores, quem já está no movimento, mas também dar voz para essas pessoas inspirarem as outras a entrarem nesse movimento, nesse fluxo regenerativo, né? Então, aqui fica o nosso agradecimento, Natália. Por favor, quem ainda não segue Jornada Regenerativa, siga no Instagram, siga também Utopia e acompanhe a nossa série 20 Minutos para Mudar o Mundo, todas as segundas-feiras, às 12 horas, né? Uma hora muito auspiciosa, né? A hora do sol, que está perfeitamente alinhado e que a gente possa alinhar nossas ideias com as nossas práticas. Tá bom? Muito grata pelo convite e também por essa iniciativa linda. Isso. Também finalizamos aqui dizendo para quem está ouvindo a gente, seja ao vivo ou depois o vídeo vai estar no nosso IGBT, se você conhece alguma prática regenerativa, também participa de algum movimento como a Natália, por favor, mande mensagem para a gente, seja no direct, vá no nosso site e participe com a gente desse movimento. Aqui todos são bem-vindos e a gente está fazendo juntos esse movimento. Gratidão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.